Boa noite a todas e a todos. Vamos começar a nossa apresentação dos trabalhos. Hoje a gente tem 3 trabalhos para apresentar, 2 da área de educação, na área de comunicação. Vamos começar com alternando uma educação, uma comunicação e uma educação, né? Vocês têm mais ou menos 10 minutos para apresentar, depois a gente pode abrir para um debate rápido, para questões, perguntas, e depois mais uma apresentação e assim sucessivamente. Vamos começar com a Adriana. Pela ordem essa ordem alfabética. Está me ouvindo? Estou sim. Sim, Adriana. Estamos. Vou compartilhar a tela, viu? Pode começar? Pode, sim. Então, nosso estudo tem como tema a formação de professores, um outro olhar para a educação de jovens e adultos. Por mim, Adriana Santos Jesus Menezes e o professor Ronaldo Linhares. Esse estudo tomou por base o modo metodológico, que é de uma formação que estamos ministrando para os professores da EJA, intitulada Pedagogia de Projetos, associada às metodologias ativas na EJA, cadernos complementares ao currículo de Sergipe. Ela está sendo ofertada pelo Serviço de Educação de Jovens e Adultos, daqui da SEDUC de Sergipe, na plataforma Moodle e com alguns encontros síncronos na plataforma Zoom. Esse uso da plataforma Moodle não veio somente aqui para a SEDUC devido à pandemia. Anteriormente mesmo, a gente já vinha trabalhando para que as formações da SEDUC ocorressem nessa plataforma. E com a pandemia, né, veio muito a calhar o uso dessa plataforma. E ela, com o tempo, nós percebemos que não só professores da EJA se inscreveram, professores também de outras modalidades de ensino. Mas o foco dessa formação também ela pode servir para as demais modalidades. E a intenção que a gente colocou, um novo olhar para a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, é justamente no pensar freiriano, no que se refere à educação emancipatória, libertadora e que promova a autonomia e o protagonismo dos alunos. E nesse módulo metodológico da formação, ele traz alguns temas, que já eu vou especificar para vocês. Uma coisa para esclarecer é que essa formação foi dividida em 3 grandes módulos. O módulo teórico, com 40 horas, esse módulo metodológico com 60 horas, e estamos em execução do módulo prático, né? Então, nós fizemos um estudo, uma reflexão teórica, passamos pela parte das práticas pedagógicas, né, metodológico, e os professores agora estão executando projetos a partir das nossas reflexões e estudos. A metodologia desse estudo é qualitativa, optou-se por um estudo de caso descritivo e exploratório, por meio da análise da plataforma Moodle e dos encontros virtuais realizados na plataforma Zoom. Como eu falei, esse módulo metodológico ele teve carga horária de 60 horas, sendo 20 delas que ocorreram de maneira síncrona, na plataforma Zoom. E aqui eu trago os temas que nós trabalhamos nesses encontros síncronos, que são os temas também dos tópicos desse módulo metodológico. E o primeiro deles foi a pedagogia de projetos e metodologias ativas, e mais 4 eixos temáticos que estão no PPP da EJA, que é o trabalho e cidadania, eu e o meio, desculpe, interação e interatividade, trabalho e cidadania, e o corpo e o mundo. Em cada eixo temático desse, como eu falei, a gente iniciava o tópico com encontro síncrono. E nesses encontros síncronos,
a gente sempre abria para os cursistas ou dialogarem conosco, trazerem práticas pedagógicas que eles realizaram já no seu dia a dia, no seu cotidiano, e também mostrávamos algumas metodologias possíveis. Claro que a gente sabe que não existe receita pronta, né? Seja com o uso de qualquer tecnologia, tanto a digital como outras tecnologias existentes, como o livro, por exemplo. Aqui eu trago algumas páginas do Moodle, né, do módulo metodológico. Esse módulo, como vocês veem, tem toda a parte dele, existe textos fundamentando sobre a pedagogia de projetos, no caso aqui, metodologias ativas, e em cada um deles existe uma atividade. Essa atividade, ela é objetiva, certo? E para a sistemática aqui na SEDUC, o cursista tem que ter uma nota de 7 para aprovação e conseguir passar para o módulo seguinte. Mas a intenção nossa não é reprovar, é justamente que eles conheçam, né, aprofundem os seus conhecimentos, construam o seu conhecimento e reflitam sobre eles. Então, esses questionários, essas atividades, existem várias tentativas e existe o feedback delas. Então, não vão errar, né? Então, eles vão, com a leitura desses textos e vídeos, conseguir responder e conseguir chegar à média 7. Aqui tem pedagogia de projeto, o eixo temático, eu e o meio. Trago aqui sobre a interação e interatividade, que foi um tema bastante debatido, foi muito interessante esse momento síncrono que nós participamos. O eixo temático, trabalho e cidadania. Posteriormente, nós trabalhamos a questão do corpo e o mundo. Então, sempre a intenção nessa formação é que o professor, a partir de fundamentação teórica, a partir de conhecer outras práticas, pudesse compreender como utilizar as metodologias ativas e a pedagogia de projetos na sua prática pedagógica. E sabemos também que, como eu já falei, não existe uma receita pronta, então cada um vai adequar de acordo com o seu contexto, sempre visando os seus alunos, né, quais são os objetivos da sala de aula deles, porque sabemos que os alunos da EJA, né, eles já vêm com um repertório um pouco vasto, que os professores têm que ter conhecimento para poder aprofundar e dar seguimento às suas aulas. Aqui trago uma imagem sobre um encontro síncrono na plataforma Zoom, né, que nós vamos ver daqui a pouco que a média de participação era em torno de 70 professores nesses encontros síncronos. E aqui eu trago alguns dados, que nós tivemos 158 inscritos, distribuídos pelas diretorias regionais. Nós temos 10 diretorias regionais, uma aqui de Aracaju e outras 9 espalhadas pelo estado. Deste módulo metodológico, apenas 65 conseguiram concluir as atividades assíncronas na plataforma Moodle. E nos encontros síncronos, nós tivemos uma média de 70 participantes. Nós também, além dos encontros síncronos e assíncronos, nós criamos um grupo de WhatsApp para chegar um pouco mais perto e tirar dúvidas dos professores. Sabemos que alguns têm algumas dúvidas em relação à plataforma, como inserir alguma atividade e tempo, cronograma, né, que a gente sempre pedia a eles que a educação à distância nos requer uma disciplina, né, uma organização de horários, uma organização, sabemos que ela é flexível, mas a gente não pode deixar tudo para fazer na última hora, né? E também a plataforma Moodle nos oferece um campo de mensagem para tirar também dúvidas com os cursistas. O acompanhamento das atividades assíncronas, ela é realizada pelo relatório que o Moodle oferece, e as síncronas, a gente tem o Google Forms, que passava em cada encontro para os cursistas. E, assim,
no diálogo com os professores nas atividades síncronas, era muito interessante que aqueles professores que participaram gostaram bastante e nos deram um feedback muito favorável, né? O que a gente vai ver agora com esse modo prático é se realmente conseguiram executar, trabalhar no cotidiano deles as atividades, utilizando a pedagogia de projetos. Esse estudo nos permitiu perceber a relevância da formação para professores de forma contínua, né? O quanto é necessário a gente estar sempre refletindo sobre nossas práticas, sobre teorias, e a troca de experiências é muito, muito gratificante. E essa educação à distância, a partir da plataforma Moodle, né, que nós estamos executando, dá uma abrangência maior, né, devido ao nosso estado ser vasto. Nós não, se fosse outro tipo, a modalidade presencial, muitos deles não teriam participado, né? E a modalidade à distância nos permite ter cursista de todo o estado. Também permite que o professor tenha a flexibilização de horário, né, de deslocamento, que ele vai estar na sua própria casa ou em outro espaço para participar da formação, e os horários para realizar as atividades. E que a formação de professores específica para a EJA também é fundamental, pois o seu público tem um diferencial que a gente tenta abordar nessas trocas realizadas nas formações. E que é possível ter uma educação de qualidade, né? Quando há o compromisso, o estudo, a responsabilidade, e cada um tentar, no seu cotidiano, na sua prática pedagógica, desenvolver ações que favoreçam essa educação emancipatória e transformadora. Que a gente sabe que não é só a tecnologia que vai resolver, que vai propiciar essa mudança, é fundamental a prática pedagógica, como o professor vai trabalhar com essas tecnologias. Aqui trago algumas referências utilizadas que nós escrevemos como um resumo expandido, inicialmente, vamos aprofundar. E, por último, eu gostaria de fechar com essa frase do Paulo Freire: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Obrigada. Obrigado, professora Adriana. 5 minutos para a conversa aqui, se alguém tiver alguma observação a fazer, alguma questão sobre esse trabalho. Adriana, eu queria inicialmente saber como é que vocês estão lidando com o índice de evasão, porque são 150 e tantos inscritos, 50% dos inscritos não participaram desse módulo, nem síncrono, nem assíncrono. Vocês sabem os motivos, de aplicar algum questionário para identificar as dificuldades, para tentar resolver essas dificuldades no percurso? Como é que vocês estão lidando com isso? Então, professor Ronaldo, desde o início, como eu disse, esse é o segundo módulo, né, da formação, a gente procurou dividir aqui com o grupo e fazer até ligações aos próprios cursistas, né? A gente fez algumas ligações para eles. Alguns informaram que ia desistir, que estava inscrito em 3 cursos simultaneamente, que não estava dando conta, né? E talvez também, isso não é um dado certo, que nós viemos descobrir há pouco, que muitos professores que se inscreveram, eles não são professores da educação de jovens e adultos, né? Nós colocamos o link de inscrição na página da SEDUC, tinha todo o detalhamento do público-alvo, mas, infelizmente, alguns professores que não eram dessa modalidade acabaram por se inscrever. No módulo introdutório já, professor, alguns professores já começaram a desistir e, às vezes, nem fizeram também nenhuma atividade assíncrona, nem participaram dos encontros virtuais, né? Mas a gente ainda não tem um dado preciso o porquê dessa evasão. Muitos deles não participaram de nenhuma atividade, fizeram apenas a inscrição. Tá, porque seria interessante fazer uma distinção
né, de quantos fizeram a inscrição e não participaram de nada, né? Então, digamos que 20, 30 professores fizeram a inscrição e nem participaram de nenhuma atividade. Aqueles que começaram a participar e sentiram dificuldade, ou qualquer dificuldade, e não deram continuidade, e aqueles que deram continuidade, porque aí vocês vão saber o perfil dos desistentes, desses profissionais que acabaram desistindo, e também vão saber, tentar entender a opinião daqueles que começaram o curso e que deixaram o curso pela metade a respeito da qualidade do próprio curso. Se foi uma dificuldade no curso, se foi uma dificuldade com as tecnologias, se foi uma dificuldade com o ambiente, ou se foi uma dificuldade mais pessoal, tempo, necessidade, concorrência com outros cursos. Mas isso seria interessante identificar o grupo que efetivamente permaneceu no curso desde o primeiro momento e que foi desistindo, quais foram os motivos para essa desistência. E uma outra sugestão que eu trago é no sentido daqueles que ficaram. Então, daqueles 60 que ficaram para as atividades assíncronas, que acabaram, os 70 que participaram das síncronas. Então, aí a diferença é de 10 profissionais só, mas é interessante procurar saber, né, por que eles ficaram, por que persistiram também, e por que continuaram o curso, o que é que estão achando do curso nesse sentido, né? Qual é a positividade que o curso está trazendo para a formação deles. Porque aí fica mais fácil de medir também, de avaliar o terceiro módulo, que é o módulo mais prático. E uma coisa que eles também disseram, quando a gente ligava, é que tinha retornado às aulas presenciais e estava complicado, não estava dando conta de participar do curso, porque o curso ele começou no mês de julho, né? Em agosto, na rede estadual, começaram o retorno às aulas presenciais, e aí foi quando eles disseram que estava difícil fazer com o retorno das aulas presenciais. Foi uma informação também. Mas vamos fazer, sim, essa análise. Essa pontuação ela é fundamental para saber quantos acusaram a falta de tempo como um dos motivos, porque aí vocês vão usar isso para refazer o próprio planejamento do grupo, né, para a oferta de cursos. Se tem um bom número de professores que não conseguem fazer esses cursos junto com a sua prática, então a gente precisa ver como é que a gente faz para oferecer, já que a ideia do curso é que eles façam junto com a prática para poder exercitar e experimentar, né? Então, a gente prova que o nosso professorado ainda não está acostumado a estudar e praticar ao mesmo tempo. Eles querem estudar, depois eles vão praticar, para depois estudar novamente. Então, essa distância entre teoria e prática, ela sempre foi meio negativa. Então, precisa se reduzir esse problema. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Professor, eu ia realmente colocar essa pergunta feita sobre a evasão, porque vocês, alguns, a Adriana me conhece, e a gente que faz formação com professor, nós já temos, assim, não é o diagnóstico, vamos dizer, pontual, né? Porque sempre há mudanças, lógico, mas a gente, na nossa prática, vislumbra, a gente aplica os questionários justamente para confirmar ou não aquilo que a gente já tem um pouco de experiência sobre esses assuntos de formação de professor, mas eu ia realmente perguntar sobre isso, o que é que estavam fazendo para diminuir esse processo de evasão, que eu pratico mais essa formação na rede municipal de Aracaju, que é o trabalho que eu vou apresentar para vocês, e a gente vê essa dificuldade realmente eles fazem inscrições. No nosso caso do município é diferente, porque no município, de certa forma, ele tem um programa Horas de Estudo que os obriga, vamos dizer assim, a estarem. Mas é uma obrigação que não é válida, porque nos números de participação não se vê como obrigação, porque não se há uma punição, e eu não concordo também com punição, tá? Vou estar colocando aqui que eu não sou a favor da punição, eu sou a favor da sensibilização, da conscientização, da importância dessa prática e teoria ao mesmo tempo, sim, porque é assim que a gente aprende e é assim que a gente viu nessa pandemia acontecer.
né? Eu acho que com esses cursos pontuais, talvez a gente não vislumbre muito bem isso, mas de forma geral, nesses cursos que a gente veio realizando nesse processo de pandemia, a gente viu muito isso, praticar e teorizar sobre isso, porque a gente aprendeu juntos. Acho que foi um dos poucos momentos que a gente passou entre colegas de professores, aprendendo juntos, de forma realmente colaborativa, uns apoiando aos outros. A formação, infelizmente, professor Ronaldo, professores aqui presentes, a gente teve um leque de formações, eu acho também que isso exacerbou e cansou realmente, vamos dizer assim, nós, professores, nós que estamos também organizando determinados cursos, eu acho que também, às vezes, há um exagero nesse sentido e acaba desfocando muitas coisas. Então, também é preciso rever sobre, inclusive, os cursos que são oferecidos, né? E o tempo também, sabe? Essa rotina, talvez, também desgaste um pouco o processo reflexivo de nós, professores. Porque a gente cansa, a gente passou por processos difíceis, né? Pessoais, pontuais, profissionais. E nessa que ainda estamos vivendo, eu acho que houve muitos problemas, mas houve também muitas soluções. Mas é isso, Adriana. Eu queria saber realmente era dessa evasão que a gente sabe que é uma prática. Só para complementar, né, que nós ligamos, ia ter uma evasão ainda maior, né, mas essa ligação que nós fizemos para os cursistas individualmente, né, trouxe alguns a retornarem e a fazer as atividades, né. Nós fomos na busca deles, né, para saber o porquê, se a gente poderia ajudar, e alguns deles acabaram retomando e continuando o curso. Ok. Sheila, com você agora, 10 minutos para apresentar o seu. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, dei para eu visualizar vocês também. Tá dando para visualizar? Sim. Pronto, então, mais uma vez, boa tarde para todos e todas. Sou a professora Sheila, da Rede Estadual e Municipal de Aracaju. E esse trabalho que eu venho apresentar para a gente, para trocar essas experiências mesmo, foram experiências pedagógicas, foi um nome, eu coordenei, na verdade, esse curso, né, o ano passado, no final do ano passado, novembro, nós finalizamos no início de dezembro, foi um mês de curso, e o nome que a gente deu, eu digo a gente, porque eu coordenei, mas eu tive o apoio de muita gente aqui. Então, experiências pedagógicas online em tempos de pandemia, formações colaborativas na educação básica. Esse curso a gente teve a participação e a colaboração efetiva da professora Simone Lucena, da UFS, e ela ficou nos bastidores, mas me deu um apoio assim irremediável com relação à participação dos professores que vieram desenvolver esse curso conosco, certo? Então, assim, eu agradeço, já agradeci, lógico, a ela. Ela não pôde participar do texto porque foi muito de última hora, mas eu sei que ela ficará feliz e já ficou com a publicação desse texto, né? Então, o objetivo dele, deixa eu trazer para cá mais para visualizar. Estou aqui. Foi construir diálogos permanentes, né, sobre experiências vivenciadas por esses profissionais da educação básica do município de Aracaju, por meio da interface Google Classroom e do YouTube também, do canal do CEAF, certo? Que eu faço parte da equipe do CEAF de Aracaju, e a gente teve apoio dos materiais, né, de licença de usos livres, lógico. A nossa metodologia, a minha metodologia utilizada, né, foi uma pesquisa participante mesmo, ela é qualitativa, lógico, não tem muitos aspectos quantitativos, apesar de existirem, né, em seu formato metodológico, de computação de quantos profissionais participaram do curso, etc. Mas é uma pesquisa qualitativa, porque o foco foi justamente esses diálogos participativos. Então, ela é participante, né? Eu fiz o processo de intervenção, porque foi feito também um questionário na inscrição, que foi realizada uma inscrição antes, lógico, e a gente também perguntou sobre como é que eles estavam se sentindo, né? Tiveram algumas perguntas que eu vou apresentar como resultados, e como é que eu poderia
direcionar no bom sentido de ajudá-lo nesse processo de pandemia a contribuir nesse processo de formação e prática pedagógica. Então, na inscrição já foi feito algumas perguntas que me direcionou a organizar o curso. Foi rápido, foi, mas eu já tinha pelo menos a colaboração da professora Simone e a gente, em contato com outros profissionais, a gente conseguiu fazer um bom formato desse curso e com certeza foi muito gratificante e muito produtivo. Aqui eu trago porque no nosso texto, né, no meu texto, ele tem esses autores, esses conceitos que eu trabalho já há algum tempo também, certo? Que é o Prensky, né, da sabedoria digital, que ele define, né, como um conceito duplo, e que ele se refere à sabedoria decorrente do uso tecnológico digital, né, para acessar o poder cognitivo e a capacidade de usabilidade, né, visual, e a sabedoria no uso da tecnologia para aprimorar, né, a questão maior que Prensky traz nesse processo de sabedoria digital é o aprimoramento das capacidades inatas. Tem também Levi, né, eu sei que a gente trabalha com várias pessoas quando fala da cibercultura, porque a gente trabalhou esse curso em um formato mesmo cibercultural, e claro que eu poderia aqui trazer outros autores, como Trivinho, como Edmeia, né, como Kel, né, eu tenho na minha tese, por exemplo, um quadro de teóricos que trabalha sobre a cibercultura, mas eu trabalho mesmo pontualmente com Levi, naquela definição que ele faz lá naquela página 17 do livro de 99, né, que é o conjunto de técnicas, materiais intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento. Claro que já houve mudança, né, nesse processo, mas ainda para mim prevalece, de modos de pensamento, de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. Eu trago o ensino híbrido porque é um formato que eu também venho trabalhando, certo? E o ensino híbrido na perspectiva Conceição, sou eu que trabalhei com minha tese com o dispositivo SSC, e eu trago na minha tese como os dispositivos que são processos metodológicos, né, auto-organizados, em etapas construtivas e reflexivas, mediadas pelas tecnologias digitais em espaços físicos e virtuais, para a construção e compreensão de conhecimento de forma colaborativa. É esse o conceito que eu trago na minha tese do ensino híbrido, mas no dispositivo que eu construí nessa tese, certo? Dispositivo chamado SSC. Para trabalhar redes de comunicação, aí eu trago Deleuze, né, e Guattari, quando eles trazem a questão do movimento, né? Eles afirmam que o movimento não se faz mais apenas ou sobretudo por produções filiativas, mas por comunicações transversais entre populações heterogêneas. Então, essa questão de respeitar mesmo os pontos de vista, respeitar esse processo de comunicação, que faz parte da nossa individualidade, das nossas privacidades, dos nossos modelos mentais. E também trago Morin, né, que não poderia deixar de trazer quando se está falando sobre conhecimento, quando ele traz no livro do Método, né, 2015, na página 18, ele traz alguns, né, eu vou pontuar alguns deles, que ele fala: todo conhecimento comporta necessariamente uma competência, e aí é a aptidão para produzir conhecimento, uma atividade cognitiva, que é a cognição, realizando-se em função da competência, um saber resultante dessas atividades, e nessa perspectiva de aprender no fazer, enfatiza-se os processos de aprendizagem hibridizados há séculos. Então, é nesse contexto que eu trago também o pensamento e a teoria de Morin. Agora eu vou apresentar os resultados desse curso, certo? Os resultados e como ele foi construído de forma mais detalhada. Eu sei que o tempo é pouco, mas o professor Ronaldo vai me cortar aqui. O curso se constitui em 3 módulos, certo? Foram 3 módulos, foi um mês, mas foram 3 módulos, no formato de live, pelo canal do YouTube, e dos encontros síncronos na plataforma Meet, para o compartilhamento das experiências na interface do Google Classroom. Então, a gente utilizou as lives no canal do YouTube, os encontros síncronos no Meet e as experiências que foram atividades, que aí, a partir do desenho didático que eu já tive o prazer de ler da professora Maristela, e ela teve também a boa vontade, né, e assim, bem solícita em fazer parte desse curso, e aí antes disso eu já conhecia o trabalho dela,
e já desenvolvi, organizei esse curso já no formato do desenho didático que ela traz e apresenta para a gente. Então, o módulo 1 foi chamado Desenho Didático, né, para a Educação Básica em Tempos de Pandemia. A professora Maristela fez essa live para a gente. No módulo 2, houve avaliação, foi o tema Avaliação, Contextos, Espaços e Tempos Diversos. Foi a apresentação da professora Thelma Brito, da UFBA. No módulo 3, foi Produções Audiovisuais no Processo de Aprendizagem, que foi apresentado pelo professor mestre Everton de Almeida, né, doutorando em Educação, orientando da professora Simone Lucena. Então, essas 3 lives contribuíram para os nossos encontros síncronos no Meet e nos nossos encontros assíncronos no Google Classroom. Então, a gente teve essas datas aqui para estar trabalhando, né? O dia 4/11 foi a primeira live, dia 23, a segunda, dia 30, a terceira live, que foi de avaliação de produções audiovisuais. E nesses encontros que vocês estão vendo aí, 9, 10, 11, 12, foram os encontros síncronos no Meet. 24, 25, 26 do 11 e 1 do 12, 2, 3 e 7, encontros síncronos no Meet. E para encerrar, eu apresentei, né, as aprendizagens híbridas, fiz uma reflexão das ações para o ano letivo 2021 na educação municipal. E aí encerramos no dia 9 de dezembro. Então, no questionário que foi realizado na inscrição, né, a gente teve algumas pontuações feitas por esses professores da rede. Só destacando também, que eu acabei esquecendo aqui, eu não sei se está... Eu sei que no texto está... Não, aqui também está, vocês estão vendo, 710, né? Que foram 710 inscritos. Então, desses 710 inscritos, a gente teve, assim, uma queda brusca com relação à participação, principalmente nos encontros síncronos no Meet, né? Porque nas lives, realmente, a gente teve uma boa participação. Mas nos encontros síncronos, que aconteciam às tardes, né, das 14 às 17 horas, a gente teve uma redução bem brusca, assim como a participação no Google Classroom das atividades. Então, algumas das necessidades profissionais nesse momento. Então, eu questionei quais são essas necessidades que eles estavam sentindo naquele momento. Então, eles relacionaram algumas delas, e eu vou estar mencionando aqui para vocês, que foi o apoio socioemocional, desenvolver habilidades didáticas, materiais tecnológicos que eles não tinham, foi uma reclamação, isso acho que universal. Trabalhar com um currículo flexível, construir estratégias avaliativas, né? Conhecer produtos audiovisuais, manter diálogos com os pares, manter contato com os alunos. Vejam que nessas respostas já me deu subsídio, e eu tive a sorte, eu acredito, né, de Simone conhecer pessoas direcionadas para essas necessidades profissionais. Então, vamos chamar Maristela para trabalhar desenho. Vou ver se Thelma consegue vir para a gente trabalhar esses aspectos avaliativos que os professores estão mencionando. E com a questão de estratégias de produtos audiovisuais, que aí é o orientando dela, que trabalha belíssimamente bem, que é o Everton. Então, assim, tudo calhou muito bem nesse processo de construção desse curso. E a gente conseguiu... Eu não estou passando, né, gente? Tá passando. Estão vendo, né? Não. Não, né? Agora. Não, tá informando aí que tem uma falha. Agora passou. Ah, pronto. Então, nessa segunda, a gente perguntou se o que você está desenvolvendo para realizar os processos de aprendizagem nesse momento. Aí a gente tem aqui, estou fazendo aula online, né, estou utilizando materiais impressos, gravo aula, gravo áudio sobre os conteúdos, estou fazendo aulas por meio de WhatsApp, organizo as atividades de acordo com o que tenho, estou utilizando a interface Google Classroom também, alguns professores, o próprio WhatsApp, que foi o mais utilizado, né, nesse processo de pandemia, e desenvolve processos colaborativos. Isso foi o que eles mencionaram estar desenvolvendo no momento atual. Agora, diferenciou um pouco o nosso retorno, mas até agosto, antes do retorno, realmente ainda estava acontecendo totalmente assim. Então, aqui outra, indique 2 razões para participar desse curso. Aí eles mencionaram, preciso me aperfeiçoar, melhorar a aprendizagem dos alunos nesse momento de pandemia, compartilhar experiências com outros professores, oportunidade de troca e compartilhamento de experiência com os pares, aprender a trocar experiências,
para ter um melhor aproveitamento nesse momento tão delicado, aprendizagem, atualização, importante. Teve um aqui que não saiu, mas eu até queria que saísse. Teve um que colocou por obrigação, né? 2 razões para participar. Uma obrigação, obrigatoriedade da secretaria, né, do processo. Mas existiu essa resposta também. Aqui é a interface, certo? Que a gente desenvolveu. Então, como é que eu organizei ela? Coloquei, porque a gente fez com todos os professores e todas as áreas, inclusive a EJA, tá? E aí tem a educação infantil, né? Aí tivemos 2 salas de educação infantil, porque não comportavam todos numa mesma sala. E cada sala dessa, a gente tinha um formador, que são os formadores que nós temos no CEAF, que atua nas horas de estudo, em cada componente curricular. Né? Nós temos educação infantil, nós temos, nos anos iniciais, outra professora formadora, e aí foram 2 salas também, dos anos iniciais. Nós temos um formador de educação física, e aí foi outra sala, matemática e ciência juntos, porque aí são 2 componentes em um dia que a gente realiza nas horas de estudo, e os 3, geografia, história e ensino religioso, que é outro dia, e tem língua portuguesa também, que não saiu aqui, mas a gente tem língua portuguesa e inglês também, que acontece nas segundas-feiras. Então, de segunda a quinta, a gente tem esse programa Horas de Estudo e a gente desenvolveu os encontros síncronos nesses momentos, que aí já são habituais dos professores. Então, eles ingressaram todos nesse ambiente com o e-mail institucional, né, e aí facilitou algumas organizações que a gente pôde fazer. Aqui estão, né, os módulos. O módulo 1, ele foi sobre desenho didático, então a gente teve 2 atividades, né, eu coloquei um fórum, eu coloquei no módulo 1 sobre o desenho didático mesmo, coloquei também sobre uma cartografia, que eles realizassem essa cartografia para a gente estar conhecendo nossos colegas, e assim foi bem produtivo também essa cartografia que eu solicitei. E aqui a gente tem os materiais de leitura, então todas as leituras referentes ao módulo desenho didático a gente disponibilizou aqui. Então, os encontros síncronos também eram disponibilizados logo em seguida, assim como as lives também estão registradas aqui no ambiente. No módulo 2 da avaliação, a gente teve somente uma atividade, que foi, a partir da live, já estou terminando, viu? Eu sei que já estou no limite. Já passou um pouquinho. Já, não foi, professor? Mas deixa eu só fechar, se não for pedir muito, eu já estou fechando. E a gente tem aqui no módulo 2, materiais para leitura, certo? E o módulo 3, que são as produções audiovisuais. Aqui a gente tem algumas atividades que eu trago para vocês, que foram desenvolvidas por eles, pelos professores, no Classroom. Aqui a outra atividade sobre a avaliação, certo? Que aí a gente também trabalhou o desenho didático com eles. Aqui também sobre uma produção de audiovisual que eles fizeram, né? E aí a gente organizou nesse formato para eles estarem fazendo com os alunos. Aqui foi uma produção de um podcast feito pelo professor, também postado lá no ambiente. Não vou falar das minhas considerações, então, já que eu estourei o tempo, aí eu considero depois que vocês também comentarem. E aqui foram as minhas referências. Desculpe ter passado o tempo. Não passou tanto assim, não. Perdoe-me. Digamos que foi 5 minutos a mais. Ave Maria, muito. Bom, Sheila, parabéns, obrigado. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Nenhum? A gente volta para aquela questão da evasão, como é que vocês atuaram, agiram com relação a essa questão, né, que também ocorreu no curso. Então, a prática... Diga. A prática de reconstrução, ela é constante, né? O que foi que eu fiz, só que eles não me deram feedback. Eu realizei um questionário final, né? Porque eu costumo fazer isso em todos os cursos que eu realizo. E aí, alguns me deram, não pontuei aqui, mas alguns me deram exacerbação, foram as palavras deles, de cursos realizados, por isso eu permiteu. Eles não comentaram, por exemplo,
com relação à organização do curso, porque eu fiz pontualmente, não trouxe aqui, mas eu fiz pontualmente, né? Qual foi o motivo que não deu continuidade ao curso, o que você melhoraria no curso e dê sugestões de atividades a serem desenvolvidas nos próximos cursos. E, então, eles mencionaram essas questões de tempo, né, de coisas assim que já estavam realmente realizando em outros momentos. Só que, por exemplo, nesse curso, muitos não sabiam que era um desenho didático, então não foi algo repetitivo. A avaliação online trazida por Thelma Brito foi assim magnífica, a live foi muito bem recebida. Então, eu acredito que foi realmente a questão do Meet, professores que estão aqui, eles não participam nos encontros síncronos, e ponto final. Então, esses que participam, olha, a gente já conhece o grupo de participantes, professor, 50, 70 professores participam desses encontros síncronos, segunda a quinta. Quinta é mais porque é educação infantil e anos iniciais, aí a gente tem cerca de 200 e poucos professores participando de forma síncrona. Por isso a gente abre no YouTube, geralmente, para poder eles participarem. Mas é aquele grupo que a gente já sabe que vão participar de qualquer curso que você traga. E é aquele grupo que vai brigar, que vai dizer que aproveitou, porque foi um momento, né, de eleição, foi difícil também, né? Eu acho que, assim, para mim foi uma tarefa difícil, porque foi um momento de eleição, foi um momento de detonar com a prefeitura por conta das tecnologias. E eu não sou contrário a essa reivindicação, mas eu também não concordo com determinados momentos de fazer isso. E, assim, eu acho que é uma tarefa que a gente vem trazendo, né, Adriana, e colegas que fazem parte desse processo. E a gente vai tentando fazer o possível para que eles realmente participem dos cursos, porque são construídos com muita responsabilidade, muita organização, muita quebra-cabeça para ver onde é que a gente pode, né, quem pode nos ajudar, porque vocês sabem que a gente passa por momentos, principalmente na rede pública, né, tudo feito na amizade, naquela, sabe, no carinho, em participar de um de outro. Você não tem prolabore para nada, para ajudar aos pesquisadores, sabe, as pessoas, então é tudo muito difícil. E a gente não vê se abraçar dos colegas nesse sentido, só vê detonar a prefeitura, o prefeito será secretário de Educação e eu acho que não é por aí de detonar, não estou defendendo, pelo contrário. Tenho meus pontos, está gravado, tenho meus pontos críticos com relação a isso. Não tenho problema nenhum que eu sou professora, mas sei meus momentos de reivindicar. Agora, quando me oferecem um curso de qualidade e eu tenho condição de participar, eu participo, não tem como. Porque eu tenho uma consciência que é importante para mim. É o que o professor falou, a teoria e a prática tem que andar juntos, a gente não consegue fazer nada. E assim, colega, desculpa o desabafo também, mas assim, eu vivi esses 2 anos últimos com muito apoio, eu apoiei muitos colegas, né? Eu apoiei demais por ter um determinado estudo já, e também recebi muito apoio deles com relação a esse feedback que nos ajuda a melhorar, nos motiva, né? Eu também aprendi pela vontade de ensinar, vamos dizer, de ensiná-los mesmo, né? De colaborar com os processos deles. Então, a evasão nos cursos vão acontecendo, a gente vai tentando fazer de uma forma, faz esses questionários para tentar o retorno, mas é difícil, professor. Sheila, a última questão que eu traria é com relação ao acompanhamento pós-curso. A gente tem uma tendência de terminou o curso, fechou o curso, a gente esquece de fazer esse acompanhamento, né? E na realidade, às vezes até abandona mesmo o professor lá. Você já aprendeu, já ensinei, então agora que se vire. Uhum. Como é que está esse processo de acompanhamento, de monitoramento desses mesmos professores, para ver se eles estão aplicando, se estão sentindo dificuldades, se precisam de ajuda? Vocês continuam monitorando esses professores ou não? Esses que participam, a gente está sempre, sim, em contato. Olha, os professores, como eu falei, todos eles que participaram de forma síncrona no Meet, a gente consegue, sim, desenvolver trabalhos, inclusive coletivos. Eu convidei, professor, para esse trabalho todos os formadores, entendeu? Por exemplo, gente, vamos escrever sobre o trabalho os formadores que são professores da rede. Ninguém se pronunciou. Então, eu não espero, entendeu? Eu não produzi porque eu sou egoísta. Não, eu produzi porque não tive apoio, por exemplo, da escrita.
E o apoio que eles vêm, essa questão do acompanhar, vai ser limitado àqueles que realmente vêm com a gente, caminhando junto, segurando na mão do outro. Os outros que não participam, eu nem conheço, fala a verdade. Eu nem conheço os outros, porque eles não comparecem nos encontros. A gente não, eu não tenho condição. Primeiro que o CEAF, por exemplo, por enquanto, só tem de técnica pedagógica. Eu e a professora Yara, que é da rede estadual também, e a gente não tem esse processo, primeiro, né, nem de ir na escola, mas é um contato justamente naquele momento que a gente tem da hora de estudo, é aquele momento que eu tenho contato. Então, é nesse momento que a gente faz esse feedback. E, assim, esses 50, 70 e quase 200 das séries iniciais e finais, eles vêm desenvolvendo trabalhos belíssimos. O que é que eu penso em fazer agora no final do ano? Trazer esse trabalho deles, porque minha vontade nesse curso era que eles trouxessem essa experiência para a gente apresentar cada uma delas. Como não foi possível, aí eu penso em estar realizando agora, né, em novembro também, dezembro, para finalizar, e aí sim programar realmente esse compartilhar de experiências que eles vêm desenvolvendo nesse ano de 2021. Mas é o acompanhamento que eu consigo, quase sozinha, vou dizer, né, Adriana? A Adriana sabe disso, é nesse sentido. Porque a equipe é muito pouca e, sabe, professor, é difícil. Você sozinha acompanhar os outros que não participam das horas de estudo, por exemplo. Ok. Obrigado mais uma vez Obrigada a pelo vocês. trabalho. Marisete, Boa sua vez. tarde. Boa tarde. Vou compartilhar aqui a tela. Já está aparecendo para vocês? Sim. Então, boa tarde mais uma vez. Sou Marisete, queria apresentar o texto Percepções Pedagógicas do Anime Mangá Naruto no Instagram. E tem como autor também o professor Dr. Ronaldo Nunes Linhares. Então, esse texto ele partiu dessa percepção tecnológica e de uma percepção que eu tive em relação ao Instagram, porque a gente já vem percebendo que desde essa revolução digital, também chamada de terceira revolução industrial, ela trouxe mudanças significativas. E tem o computador, de certa forma, aí como destaque, e dessa forma transformou a informática no meio de massa. Esse meio de massa ele modificou as nossas formas de ver, de interagir com o mundo e até de interpretar esse mundo. Isso porque eles propiciam o entretenimento, a interação, o compartilhamento em redes de aprendizagem. E foi exatamente essa mudança de percepção de mundo, de interação, de entretenimento, que eu consegui perceber em uma enquete feita em um dos IGs lá do Instagram e que me fez pensar nesse trabalho. E aí, de certa forma, vem o anime mangá, Naruto, né, mostrar que essa tecnologia ela pode ser unida, ela pode ser aí integrada para um objetivo, ou para vários objetivos, a depender das intenções. O objetivo foi justamente visualizar as percepções que os usuários do Instagram voluntariamente expressam sobre o uso do anime mangá Naruto como um possível dispositivo de aprendizagem, e esse objetivo surgiu, como eu falei, de visualizações minhas de alguns perfis de Instagram que eles passavam dizendo que amavam o anime, que era tudo na vida dele, que tiravam ele da depressão e que faziam eles deixarem até de beber, que era a coisa mais maravilhosa que já tinham existido. E aí eu gostaria de perceber se realmente isso se confirmava ou não, se modificava, ou se foi algo ali particular. O problema partiu justamente de ver se essa junção midiática do Instagram e de Naruto realmente propicia uma possibilidade pedagógica ao ensino-aprendizagem na percepção dos jovens e adolescentes. Até porque o maior grupo voltado para esse gênero aqui são jovens e adolescentes. A metodologia foi quantitativa e qualitativa. Os instrumentos isso porque os instrumentos estatísticos dos dados coletados, tá? Ele precisa ser
visto de maneira numérica, e também qualitativo, por olhar esse processo de pesquisa como importante. Então, não é só os dados, mas o processo em si é importante. No instrumento de coleta de dados, nós utilizamos o formulário Google Forms, né, lá disponível no Google Forms, foi colocado para disponibilidade lá para os jovens acessarem no Instagram, e nós utilizamos 2 zigs abertos. E esses zigs partiu de uma conversa, eu perguntei a respeito das perguntas que foram colocadas lá como enquete, e aí o Zumac Brasil, inicialmente, o administrador, falou se eu quisesse fazer um questionário que ele disponibilizava também nos stories dele. E aí ele me jogou essa ideia, eu captei, logo fiz o questionário, corri atrás de fazer um questionário e consegui esses 2, um que já tinha me colocado, né, à disposição, conversei com mais esse outro, o administrador, e eles colocaram por 4 dias esse questionário lá. Nós atingimos 899 participações válidas, a média do público que acessou e que respondeu esse questionário foi de 16 anos, e nós conseguimos atingir todos os estados brasileiros, inclusive uma participação do exterior de Portugal. A análise de dados, a gente conseguiu perceber nessa análise que 96,2% de todos os respondentes, eles gostam de anime. 77% eles gostam do mangá de forma geral. Já quando vai especificamente para Naruto, a gente percebeu que 91,1% diz gostar, adorar e tê-lo como maior paixão. Já se você voltar, né, se o anime e o mangá auxilia em seu aprendizagem, 60%, né, mais de 60%, afirmaram que sim, que auxilia. 84,3% gostaria que seu professor utilizasse em sala de aula. 73,8% passam de 20 minutos até 5 horas no Instagram, lá, tá? Só muitas vezes rolando e vendo o que para eles interessa. E 91,3% prefere o Instagram ao Facebook. Então, mostra aí o que antes o Facebook ganhava de preferência, hoje a gente está vendo uma inversão dessa preferência. Isso segundo os pesquisados. E, de conclusão, nós tivemos que há um interesse dos adolescentes e jovens pelo mangá, no geral, e também em específico o de Naruto. Esta relação ela pode ser aproveitada com a intencionalidade pedagógica, já que eles falam que realmente queriam que seus professores utilizassem, então aí pode ser uma conexão proveitosa. Possui uma aceitação muito boa, 96,2%. O anime mangá Naruto pode ser aliado, combinado com o Instagram. Então, a gente percebeu que realmente essa combinação ela pode ser feita. É desejada em sala de aula, então 84,3% dos entrevistados demonstraram que querem que levem isso para a sala de aula, que essa junção possa ser feita. Mostrou também que pode ser também um facilitador da aprendizagem, já que 60,4% afirmaram que acreditam nessa possibilidade e nessa aprendizagem. Auxiliam e configuram como ponto de convergência com a realidade dos jovens, acrescentando sentidos. Então, já que o jovem ele gosta do anime, ele gosta desse gênero, ele conhece o gênero, ele demonstra essa intimidade, tá? Até uma afetividade com esse gênero, a gente pode fazer essa convergência, sim, em prol da aprendizagem. Colabora com o docente em prol de uma revolução educacional realmente, que nós precisamos, e o mangá como incentivador de leitura, né? A gente acha que, a gente sempre gosta de afirmar que o aluno não gosta de ler, mas na pesquisa mostrou-se que mais de 60% afirmaram gostar de ler, mas não gostar de ler tudo, tá? É tanto que 30 e poucos, mais de 30% afirmaram gostar de tudo um pouco, mas a maioria, né, mais da metade, aí afirmaram que gostam de ler. E o mangá ele mostra como um incentivador dessa leitura. Por mais que seja uma leitura rápida, mas ele está lendo e outra. Quem lê mangá não lê somente um. Ele tende a pegar uma série toda, e muitas séries passam aí de 100 volumes, muito mais do que isso. E o Instagram ele se demonstrou também um potencial pedagógico aliado às outras mídias e dispositivos, aqui nesse caso com o Naruto, e, de forma geral, mostrou-se também um rico campo de estudo científico no meio digital, tanto o Instagram como o Naruto, como essa junção. Aqui algumas referências que foram utilizadas para basear os nossos argumentos.
Agradeço, obrigada pela atenção. Fico à disposição de vocês para perguntas ou mais esclarecimentos que sejam necessários. Obrigado, Marisete. Alguém gostaria de fazer alguma observação, colocação, pergunta? Nenhuma? Não me parece que só eu tenho interesse nessas... me meto nessas histórias. Bom, como esse é um recorte bem a passar de uma pesquisa maior que a Marisete está desenvolvendo, eu queria que você, Marisete, explicasse melhor como é que foi essa aproximação com o Instagram, assim. Como é que você, como consumidora do Naruto, etc., e qual é a sua relação com o Instagram e como é que você gerou essa demanda que mais tarde foi aceita por outros grandes, digamos que seguidores ou líderes aí de mangá no Instagram. Fala, só para deixar mais claro como é que esse processo aconteceu. Ok. Bom, eu não sou muito de redes sociais, por incrível que pareça, né? E aí passei a ter até essa proximidade por conta dos meus alunos. Eu converso muito com meus alunos, acaba muitas vezes só vendo a diferença pela cara de velha, porque até o tamanho acha que é aluna. E aí eles começaram a me mostrar que existiam perfis ligados a Naruto, já que eu trabalho Naruto em sala de aula já há algum tempo. Eu acabo incluindo isso nas minhas salas de aula. E aí, quando eles me mostraram, então eles me dão o perfil e dizem assim, olha, professora, olha esse perfil aqui, porque eu sei que a senhora vai gostar, tem muita curiosidade do perfil. E foi justamente levado pelos alunos que eu fui seguir esses perfis. E quando você segue, então, todas as publicações dele acabam vindo para o seu celular. E em nenhuma dessas publicações veio a seguinte pergunta, o que é que você acha do anime na sua vida, do anime e do mangá na sua vida? E as respostas me deixaram assustadas. Por mais que eu gostasse, sempre gostei do mangá e de desenho animado no geral, e sempre achar que o anime e que o mangá era muito mais do que desenho animado, eu nunca vi eles como um remédio para curar as minhas tristezas, como um momento de sair de depressão. E o que mais eu vi como resposta é que era tudo para mim, tudo na minha vida. Ao ponto de eu chegar para uma ex-aluna e perguntar assim, quando vocês jovens falam isso tudo, a minha vida, é porque vocês não têm palavras para explicar? E ela não, simplesmente é porque é tudo mesmo. A pessoa só está viva, só está ali feliz naquele momento porque está assistindo. E aí me deixou mais chocada ainda, e foi justamente esse trazer, esse buscar lá, que não foi por mim, porque eu não gosto muito, né? Passei a ter um contato maior por conta dos meus alunos, que fez com que chegasse essa ideia de pensar em ver como era realmente. Se aquilo que eu vi, que me deixou assustada, tudo bem que por ter um pouco mais de idade, a gente acaba se assustando com algumas respostas, mas que chamou muito a minha atenção, se aquilo ali era só ali, naquele momento, porque foi perguntado daquela forma, ou se de maneira geral eles pensavam assim. E, de certa forma, a gente conseguiu perceber que eles realmente acham que o anime é algo que os ajuda em muitos momentos da vida, até para sair da depressão, sair de drogas. Então, eles citam isso no questionário. O trabalho foi curto, então não consegui utilizar todos os dados do questionário, mas há momentos que eles deixam isso muito bem claro. Então, até o meu ir para a rede social, o meu contato com o Instagram foi levado pelos alunos. Posso dizer que eles são aí uns coautores aí que me levaram a perceber um questionamento e aí buscar. Não sei se eu deixei claro. Deixou sim. Acho que o que eu acho interessante é com relação ao número, né? Ou seja, você coloca um link de questionário hoje e envia para qualquer pessoa e é difícil você ter uma resposta imediata. E é difícil que todo mundo responda. Então, hoje é um grande problema fazer pesquisa online, porque virou rotina, questionários online, porque a gente não podia, com a pandemia, a gente não podia fazer as entrevistas presenciais, virou rotina, e também virou um certo cansaço de
você abriu o seu questionário, o seu e-mail, e está lá um questionário de pesquisador pedindo para você responder, ou no WhatsApp, ou... Então, e o que me surpreendeu é o número de respostas que você teve em apenas 4 dias. E não foram 4 dias, as 24 horas inteiras. Né? Ou seja, digamos que 2 seguidores, ou 2, como é que vocês chamam de... Usuários. Os donos das páginas. Os administradores. Os administradores, né? Então, 2 páginas que trabalham com isso, os administradores abriram suas páginas, ofereceram o link, e você conseguiu quase 1000 respostas em 4 dias. Ronaldo. Ainda tem uma observação. Um desses IGs, a página, ela é monetizada. E ele fez isso de graça para mim, que foi o que se ofereceu, o Zumac.Brasil. Ele é monetizado. Então, ele falou assim, olha, eu não vou poder colocar agora, porque até tal hora, ele me falou lá, eu só coloco de pessoas que me pagam. Mas não se preocupe, que a partir desse momento eu posso colocar o seu questionário lá. Então, ele colocou lá apenas no perfil dos stories. E aí eu não entendia, eu passei a buscar mais o Instagram, entender o Instagram. Hoje eu uso um pouco mais por conta disso. Então, na verdade, uma coisa levou a outra, né? E me fez também ser usuária, que eu não era. Eu tinha o perfil, mas praticamente não usava. E partiu dele, dizer assim, olha, se você quiser, porque aí eu falei que se era realmente aquilo, se ele fazia sempre aquelas perguntas, e aí ele vem para mim e diz assim, mas por que você está, né, com essa curiosidade toda? Eu falei que eu era professora, que eu utilizava na sala de aula, aí ele já achou maravilhoso. Então, assim, uma professora... Então, assim, quem é você? A pergunta foi essa quando eu falei que eu era professora e utilizava Naruto em sala de aula. Quem é você? Por que você não é a minha professora? Eu disse assim, deve ser porque você mora em Pernambuco. Esse mora em Pernambuco, ele falou, né? E eu moro em Sergipe. Vamos fazer assim, você vem morar em Sergipe, vai estudar na escola em que eu trabalho e eu sou sua professora. E aí começou uma conversa e ele se ofereceu, né? E é uma página monetizada. Então, ele deixou de ganhar, vamos dizer assim, para postar algo, porque para ele também é significativo. Ô Marisete, ele é adolescente ou já adulto? 26 anos. No momento ele tinha 26 anos. Quer dizer, outra página era menor. Na realidade, é um influenciador digital, né? Porque especificamente nesse campo de Naruto e dos mangás, etc., é um influenciador digital, porque para ganhar dinheiro na página, ele já precisa de um número X de seguidores muito grande, né? E obteve, assim, colocar 4 dias e obter uma resposta, isso mostra que os seguidores também confiam nele, né? E que acessam e respondem, isso bastante interessante. Eu acho que a gente tem que se tornar um influenciador digital para a gente conseguir a resposta das nossas pesquisas. Acho que o trabalho é interessante e dá vontade de ver mais coisas, né? Já que você disse que o questionário, a síntese que você trouxe para cá não é completa, é claro. Então, dá para ver mais, dá para mergulhar em mais coisas, questões mais pessoais e mais subjetivas, né, de apoio mesmo, socioemocional, psicoemocional, que esse tipo de animação e consumo de produto cultural acaba gerando. Muito interessante. Mais alguém gostaria de fazer alguma intervenção? Nenhuma? Eu gostaria só de parabenizar as meninas, professor Ronaldo. Todas elas, parabenizar pelo trabalho, pela apresentação, e por estarem conosco aqui fazendo essa apresentação nesse congresso. Parabéns mesmo pela pesquisa. Eu que sou da área, estou aqui, né? Tive que levantar, porque eu falei um pouquinho que eu ia sair daqui um minutinho, mas foi rápido, pude assistir a todas. Foi um prazer participar aqui e assistir vocês. Que bom. Parabéns a você também, né, professora? Parabéns a você também. Obrigado. E aí eu abro só um parêntese, né? Eu digo que essas percepções que eu estou tendo hoje, tá? E aí, se for puxamento de saco que seja, que eu pouco não ligo para isso,
foi graças a Ronaldo. Né? Ele acreditou e disse assim, vá. E me dá uma certa ousadia, dizer assim, não, você faz, me prova, eu não entendo nada de mangá, então você faz, me prova, e aí agora a gente se ajeita. Então, eu acredito que essa também é a função do professor, é acreditar nos seus alunos. E aí eu posso dizer que eu tenho um professor que acredita em mim e que me faz ter aí um pouquinho mais de ousadia. E, ó, em forma de Naruto, muito obrigada, tá? Então, meninas, os textos de vocês podem ir para o próximo número da revista, mas se tiver que acontecer, a gente vai ter que entrar em contato com vocês para refazerem, para aqueles que fizeram só resumo estendido. Então, preparem os textos, atualizem, coloquem mais informações, porque a gente vai estar entrando em contato com vocês. Sandra, quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa, Sandra, que a gente não ouviu tua voz. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Desculpa a demora. Estou aqui no microfone, estava ajeitando. Parabéns, meninas, pelas produções. Muito importante todas elas. Inclusive, fiz muitas anotações para a minha pesquisa sobre as formações. Marisete, adorei seu trabalho também, viu? Sempre na linha do Naruto, adoro. Adoro essa professora que leva para a sala o que os alunos vivem, né? Que eles vivem na vida real. E a gente aplica na sala e os resultados, eles são grandiosos, são maravilhosos. Né? Quando a gente aplica em sala o que é a vida real do aluno. Obrigada. Obrigada, professor. Abraço a todos. Obrigado, Sandra. Bom, então é isso. A gente vai estar entrando em contato com vocês, a revista vai estar entrando em contato com vocês, mas aí eu estou só já sugerindo que acrescentem, enriqueçam o texto, para que quando a revista entrar em contato, você já esteja com ele pronto. Entrem na página da ABT e da página da revista para vocês verem já o formato. Acho que Marisete já sabe o formato. Adriana também, não sei se Sheila já conhece a revista da ABT. Já, então, professor, eu tenho um texto na 225. Então, já colocam no formato, com a quantidade de paginação que eles propõem, e já atualiza o texto de vocês, que na hora que a gente entrar em contato, vocês já estão com ele pronto. Certo? A ideia é que a gente produza alguma coisa, ou pelo menos uma parte do número final desse ano, a gente traga algumas dessas produções do evento, do simpósio, ou do seminário. Professora Helena. Oi. Fala, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui assistindo, gostei muito. Então, de parabéns mesmo. E o professor também, pelas iniciativas, pelo apoio, pelo incentivo, isso é muito bom. Isso é muito bom da gente ver. Tá bem? Então, esteja conosco nas outras falas também aqui, né, professor Ronaldo? Temos outras atividades ainda, de hoje é muito boa também. Temos hoje à noite com o professor Ronaldo Mota, falando sobre tecnologias, de educação, compareçam. É um profissional renomado nessa área, com anos de pesquisa, né, com excelência mesmo na área de tecnologias de educação. Então, vale a pena ouvi-lo, hoje às 7 horas, e amanhã a gente tem uma fala gravada da professora espanhola sobre alfabetização informacional, também às 7 horas, então vale a pena, convido vocês a estarem presentes. Boa tarde a todas. Boa tarde. Boa tarde. Vinícius. Boa tarde. Sim, Vinícius, professor. Obrigado, Vinícius. Capaz, eu que agradeço. Precisando, só chamar a gente. Muitíssimo obrigado pelo apoio.